Como o senhor André falou, sou pastor Lucas, pastor de jovens lá na PIB de Curitiba. Tenho pastoreado na igreja há 12 anos e antes disso tinha empresa e nesse tempo, voluntariamente, depois como diretor de acampamento, fiquei 18 anos trabalhando com acampamento na Palavra da Vida, que tem um acampamento próximo lá também de Curitiba. Toda a temporada estava lá. Na minha vida eu passei 2 anos e 3 meses dentro de um acampamento, pregando, cuidando de jovem, de criança, de adolescente. Foi uma experiência tremenda para mim e para minha esposa. E lá que eu conheci a minha esposa. Fica a dica, hashtag, vai para o acampamento, quem sabe você já aproveita lá e conhece também a varoa, ou o varão, em nome de Jesus. Amém? Recebe? O pessoal está empolgado aí já, tem que ter mais acampamento já, não tem jeito. Tenho 2 filhas lindas, a Lúcia de 3 anos e a Lise de 10 meses. Se você quiser saber mais, procura depois na internet lá, não tem problema. Mas, mais do que isso, se você quiser ser meu intercessor, aí você pode me seguir no Instagram, Lucas Zubdutra. Tá? Aí você vai lá, mas se você me seguir, você se compromete a ser meu intercessor também, porque eu não faço propaganda de mim mesmo, mas eu chamo pessoas para orarem por mim, porque no ministério tem que ter gente por trás, sempre orando e abençoando a gente. Amém? Se quiser conhecer um pouquinho mais do ministério lá, do One Ministério, nosso ministério de trabalho com juventude, pode seguir também nas redes sociais depois, o One Ministério, ou a PIB Curitiba, que é mais fácil também de lembrar. Você pode seguir a gente e acompanhar aí algumas coisas, mas lembra, se seguir qualquer um desses aí, tem que ser intercessor em nome de Jesus. Amém, gente? Tá bom? Gente, vim trazer uma palavra para vocês hoje um tanto quanto diferente, num texto que não é tão habitual assim. Afinal de contas, eu já sabia que ia ter algumas mudanças de nome aí também, já tinha um spoilerzinho para poder ajudar aqui na mensagem. E sabe, quando a gente passa por uma nova fase, ou vem por uma nova roupagem, uma nova identidade, que é o que está acontecendo hoje no ministério, gente, isso é bênção do alto. E por mais que a gente vai começar uma nova fase, um novo tempo, os nomes são diferentes, as logos mudam um pouquinho, sabe, isso me lembra muito na palavra de Deus sobre as vestes, e a palavra de Deus fala muito sobre roupagem, sobre vestes que nós precisamos aprender a usar corretamente segundo as Escrituras. Mas não é simplesmente as vestes ou as roupas que nós usamos, ou o estilo que a gente pode ter aqui, porque na verdade a Bíblia fala de questões espirituais. Eu acho lindo na palavra de Deus quando Deus chama Moisés para o monte, Êxodo 25, e começa a trazer revelações detalhadas, específicas, medidas inclusive, detalhes de tecido até, com relação a como deveria ser o tabernáculo, como deveria ser a tenda do encontro, como seriam os objetos que seriam utilizados lá na tenda do encontro, como seriam os sacrifícios, como seriam inclusive em Êxodo capítulo 28, que é o texto que nós vamos estudar hoje aqui, as vestes dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, que formariam a tribo dos levitas. Gente, Deus é detalhista. Deus revela a sua vontade também nos nossos dias. E eu quero olhar para esse texto, para as questões das vestes sacerdotais, e aprender junto com você na palavra de Deus, quais são as representações espirituais que a palavra nos revela sobre a maneira como nós entramos e nos mantemos na presença de Deus, porque afinal de contas, para que um sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo, ele precisava usar as vestes corretas daquilo que Deus já havia revelado como teria que ser. Fica pensando assim, é como se você estivesse lá para começar um relacionamento com alguém e já viesse um manual completinho de como você tem que se portar, do que você tem que fazer, inclusive daquilo que você tem que daquilo que você tem que vestir. Não seria mais fácil um primeiro encontro assim, gente? Tem os irmãozinhos aí que até Deus duvida das roupas que usa de vez em quando, não é verdade? É ou não é verdade? Gente, fala sério. Você tem uma ideia? Na minha família eu tenho mais 2 irmãos, um mais novo e um mais velho. Eu sou o do meio e gente, eu sou um cara mais tranquilão, não tive tantas transições na fase de adolescência, assim, mas os meus irmãos, gente, o mais novo, você tem uma ideia, ele passou por uma fase que ele era surfista, que morava longe da praia. Depois ele virou regueiro. Aí ele virou roqueiro. Depois ele virou emo, pintou o cabelo de loiro e mandou encurtar todas as roupas dele e tudo mais. Chegou a tocar em banda, na verdade, na cidade e tudo mais lá e tal. E hoje é advogado trabalhista. O mais velho, por sinal, já foi boleiro, jogador de futebol americano, lutador de MMA, roqueiro, pagodeiro e agora é pastor e faixa preta de jiu-jitsu, que é inclusive o segurança das minhas filhas para garantir que está tudo certo. Afinal de contas, se um dia alguém quiser
tentar alguma coisa, que as minhas filhas têm que ser no mínimo mais crente que eu e passar pelo tio delas, e está tudo certo. Esse que é o único desafio. Tem que ser homem de fé, gente, não tem jeito, né? Mas sabe, as vestes podem mudar, as fases são diferentes, mas o importante para nós, que a gente precisa entender na palavra hoje aqui, é que a essência tem que ser sempre a mesma. As roupas podem mudar, gente. As logos podem ser diferentes, os nomes podem mudar daqui a mais tempo, depois de uma nova geração, e está tudo bem. No final das contas, tudo isso, sabe o que isso aí é? Perfumaria. Porque o que importa é o que está aqui. E o que importa, na verdade, não é simplesmente o nome, a logo, a roupagem. O que importa é o compromisso que você vai ter a partir de hoje com essa igreja e com esse ministério. E quando a gente olha para esse texto, falando sobre as vestes da presença, gente, é lindo e são os detalhes que Deus vai colocar para nós e a gente pode olhar para as questões espirituais que esse texto nos revela. Eu não sei se alguma vez, quem está namorando ou é casado aí, já levanta a mão só para eu ver já. Já é casado ou está namorando? Tem bastante que é mão baixada, abre o olho, irmão, dá uma olhada aí, sei que não levantou a mão. Alguma vez, o teu namorado, pode baixar, já viu, pode baixar. Alguma vez, o teu namorado, namorada ou teu cônjuge já tentou te dar um presente para mudar o teu estilo? Nunca? Nunca não pegou a dica? Que veio uma blusa mais arrumada, aí daqui a pouco você está ficando mais velho, vem uma gola V assim, os negócios que não curte muito. Gente, lá em casa minha esposa é craque nisso. E ela toda vez testa os presentes porque ela quer tentar mudar alguma coisa diferente de mim. Mas não dá certo, porque não é assim que as coisas mudam. Não é assim que funciona. Pra você ter uma ideia, quando eu conheci minha esposa, gente, no acampamento, gente, minha esposa ela é maestrina de orquestra da nossa igreja. Ela fez belas artes, andava com uma galera muito louca naquela época, se vestia quase como hippie. Teve um dia, sem uma ideia de roupa, a gente fez um trato, que a cada um podia chegar na casa do outro, e não era para doar, era para jogar fora 5 peças de roupa, pelo menos, do outro. Gente, não tinha como, gente. Eu não vou nem descrever aqui, senão ela fica brava comigo falando essas coisas dela. Mas como ela não está aqui, posso falar. Tinha um salto plataforma, gente, gigante, para compensar a altura também, não tinha jeito, né? Esse foi o primeiro, gente. Tinha que estar no fogo mesmo, tinha que passar provação do fogo, uma coisa assim. Tinha uns negócios lá que, gente, não tinha jeito. Mas sabe, muitas vezes quando nós estamos usando as vestes erradas, a gente não consegue entender coisas do Espírito. Outro dia eu atendi uma jovem na minha sala, ela chegou e falou assim: pastor, eu tive um sonho, e eu não consigo entender esse sonho. O pastor é batista, mas tem interpretação de sonho na batista também, viu, gente? O negócio está forte lá em Curitiba, viu? A menina falou assim: pastor, eu vim do interior para Curitiba para estudar, quis fazer minha vida aqui, mas quando eu era de igreja, vim para cá e me afastei, comecei a beber, comecei a sair com pessoas erradas, comecei a usar drogas, e um dia eu voltei para casa muito louca, não sabia nem como tinha chegado em casa, e eu deitei no sofá de casa. Eu tive um sonho naquele dia, e o meu sonho é que Jesus estava no sofá da minha casa, cuidando de mim enquanto estava passando mal. Eu levantei, morrendo de vergonha de Jesus, e a minha impressão, pastor, é que as minhas vestes estavam sujas. Eu estava com as vestes erradas na presença de Deus. E eu falei assim: olha, Deus está revelando para você, está na hora de você voltar para a presença dEle, para usar as vestes corretas, porque o Senhor não estava simplesmente naquele dia no seu sofá, mas Ele estava todos os dias com você naquele lugar. Aquela menina coloca a vida em ordem, acaba com um relacionamento que ela estava inclusive ajuntada com outro cara, e ela começa um processo de transformação na vida dela. Quando ela tira as vestes erradas, de quem Deus não havia preparado ela para ser, e ela começa a se tornar quem Deus havia criado para ser de verdade. Abre a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 28. Eu quero olhar junto com você para esse texto aqui. A gente vai ver alguns dos versículos para a gente poder entender aquilo que a palavra quer nos revelar sobre as vestes da presença nessa nova fase e como nós devemos nos portar, nos vestir nessa nova fase aqui também nessa igreja. Êxodo, capítulo 28, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão.
para que o sacerdote Arão e os seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão estas vestes sagradas. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer pela tua presença, por esse tempo especial que podemos ter na tua casa, por essa galera que está aqui hoje. Deus, eu quero pedir, Deus, abre os nossos corações, alinha os nossos corações, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar para a gente hoje aqui. Deus, tira as distrações. Tem tanta coisa para acontecer depois, as coisas vão acontecer depois, mas possamos estar focados aqui na tua palavra. Fala conosco, aqueles que não ouviram a tua voz ainda, que o Senhor venha se revelar de maneira especial nessa noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O texto aqui nos ensina os detalhes das vestes de um sacerdote, mostrando a iniciativa de Deus de buscar um relacionamento com a gente. E hoje eu quero aprender com você aqui, através desse texto, quais são as vestes que nós precisamos usar quando entramos na presença de Deus. Você que está anotando aí, primeira veste, as vestes da consagração. No versículo 4, no versículo 2, no versículo 4, Deus vai falar para Moisés sobre vestes que seriam consagradas para Arão, que iriam servir como sacerdote, que iam conferir dignidade e honra. Em algumas versões de Bíblia aí pode aparecer como vestes sagradas, em outros textos talvez como as vestes consagradas ao Senhor. É muito interessante porque nessa fase em que o povo estava saindo da escravidão do Egito, começando agora a ter um encontro com o Senhor no Monte Horebe, o Senhor começa a declarar algo especial sobre o seu povo. Êxodo capítulo 19, versículo 6, Deus vai dizer que Deus queria formar um reino de sacerdotes. Mas o povo começa a se santificar, Deus traz a mensagem através de Moisés, que depois de alguns dias, eles iriam se encontrar com o Senhor no monte. Quando eles olham uma cena épica da Bíblia, um monte pegando fogo, os trovões sendo como fosse a voz de Deus, eles ficam com medo, horrorizados com aquilo que estava acontecendo. E eles olham para Moisés e vão dizer assim: Moisés, a gente não vai lá não. Vai você ouvir o que Deus quer fazer, vai você se consagrar, vai você se santificar, vai lá, se encontra com o Senhor, volta e diz para a gente o que a gente tem que fazer. E o que eles estavam dizendo, na verdade, é que eles não queriam um reino de sacerdotes, onde todos seriam sacerdotes do Senhor. O que eles estavam dizendo é: olha, Moisés, Deus, nós não queremos pagar o preço, nós queremos um reino com sacerdotes, onde alguns indivíduos pagam o preço da consagração, vão até o monte, vão até a tenda, entendem as direções do alto e vêm e comunicam para a gente. Mas esse nunca foi o plano de Deus, por mais que isso realmente aconteceu. O que Deus queria, presta atenção, era formar um reino de sacerdotes. Olha só o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, serão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, será que a tua vida é consagrada ao ponto de ser exclusiva de Deus? A pregação hoje é sobre as vestes de um sacerdote, ou as vestes da presença. Mas eu não vim falar aqui de etiqueta, e não vim falar aqui sobre as roupas que você está usando. Eu vim falar aqui de questões espirituais. Espiritualmente, você é exclusivo de Deus ou não? Será que as tuas roupas, será que a tua vida realmente revela a presença? Será que os seus negócios são consagrados? As suas roupas são consagradas? Olha só que forte. Será que as tuas redes sociais são consagradas ao Senhor? Pastor, quer dizer então que se eu não for consagrado ao Senhor, eu não posso entrar na presença? Na verdade pode, mas ela vem e vai, e você simplesmente vê as coisas passarem na tua frente. Pode até sentir, pode até perceber, mas desfrutar da presença é só para aqueles que entendem que precisam pagar um preço da consagração. Antes de ser pastor, eu era bancário e trabalhava com marketing no HSBC, fazendo os eventos do banco pelo Brasil todo. Eu já era crente, nasci na igreja, e um dos eventos que eu fazia era o camarote do circuito antigo da Avenida 7, de Salvador, lá na Bahia, gente. O lugar para acreditar, né? Só para falar de Jesus mesmo, era um negócio, é triste, gente. Mas era meu trabalho. Organizava um camarote durante 4 ou 5 dias, para 500 pessoas por dia, convidados do banco. E aí,
naquele lugar, que não tinha quase nada da presença, porque a festa era só da carne mesmo, eu conheci o DJ lá, que eu tinha contratado, não sabia quem era, e não é que o cara era crente, e estava lá agitando o camarote, à medida que passava lá o trio elétrico, ele parava, voltava. E aí comecei a conversar com ele e falei assim, pastor, posso te mostrar um negócio? Ele, pode. Você sabia que a presença de Deus, quando algo é consagrado, você coloca, as pessoas mudam? Eu falei, é mesmo? O que você vai colocar aí? Você conhece aquela música Como Zaqueu? Conheço. Meu pastor naquela época gostava, todo final de culto era só essa música. Tinha uns 3 anos tocando essa música no final do culto. Não aguentava mais, sabia decorar a letra da música. Eu falei, mas você já ouviu na versão Axé da Bahia? Eu falei, não, essa eu nunca ouvi. Não me peça para cantar, não adianta, gente. Depois você procura em algum lugar para ouvir, tá? Cara, e aí ele colocou a música. O pessoal que estava lá bebendo, festando, fazendo um monte de coisa errada do camarote, quando ele colocou a música, foi impressionante. As pessoas iam largando os copos de bebida, levantando as mãos, começaram a cantar aquela música com os pulmões cheios, muito forte, e aí, quando a música, a presença de Deus veio naquele lugar. Agora, quando a música terminou, as pessoas simplesmente pegaram seus copos de volta e voltaram a fazer aquilo que elas faziam antes. Elas viram a presença passar de uma música, mesmo na versão axé, que era consagrada. Olha como é forte isso. E sabe, isso me lembra muito a história de Esaú e Jacó, porque aquela música era consagrada, mesmo com uma roupagem de axé. E quando a gente olha para a história de Esaú e Jacó, o problema é que algumas vezes nós queremos entrar na presença do Senhor com as vestes erradas. Por exemplo, quando Jacó vai usurpar a bênção do seu irmão, o que ele faz? Seu pai não estava bem de vista, mas não conseguia enxergar tão bem, e ele vai lá e coloca as roupas do irmão, peles de animais sobre os braços, porque diz a Bíblia que Esaú era um homem muito peludo, e tenta enganar o seu pai. E ele consegue enganar o seu pai, e ele vai dizer, olha, a voz é de Jacó, mas os braços, as roupas são de Esaú. O problema é que Jacó passa a vida toda fugindo. E um dia, quando ele tem uma luta com o anjo do Senhor, no vale de Jaboque, o anjo vai falar para ele assim, qual é o seu nome? Quando nós entramos na presença de Deus, não podemos mais esconder quem nós somos de verdade. As roupas por fora, ou as vontades, podem até para as pessoas ao redor serem diferentes. Mas na presença de Deus, não tem como negar, não tem como se passar por outra pessoa. E aí, o anjo não para de perguntar até que ele fala, eu sou Jacó, eu sou o enganador, eu sou essa pessoa de verdade. E sabe, quando nós entramos na presença, precisamos entender que nós precisamos falar para o Senhor quem nós somos de verdade. E tem muita gente, muito crente por aí, tentando enganar ao Senhor. A mim você consegue enganar, os pastores aqui, os teus pais conseguem enganar, mas Deus você não consegue enganar. Foi Ele que te criou, Ele sabe exatamente quem você é. Por que você continua tentando usar outras roupagens quando entra na presença dEle? Por que tenta, às vezes, usar palavras que nem são tuas e copiar outras coisas à medida que você busca a presença dEle, ora e fala com Ele? Ele te conhece, meu irmão. Para com isso, para de bobagem. Quando eu casei com a minha esposa, eu já estava como pastor, e gente, posso confessar um pecado aqui? Eu, como sacerdote da minha casa, eu falhei por muito tempo. Quando nós casamos, a gente começou a tentar fazer devocional juntos antes de dormir. E às vezes, na correria do ministério, ela também trabalha na igreja, a gente estava tão cansado, fala Deus, a gente estava tão cansado, que a gente simplesmente esquecia e não orava juntos, não lia mais a Bíblia, e aí ela ficava triste, eu também. Mas quer saber a verdade? Tinha vários dias que nós dois sempre fizemos nosso devocional individual, mas juntos quase nunca dava certo. E aí eu falava, não, agora vai. A gente fazia 2, 3 dias, aí falhava de volta. E na verdade, gente, sendo sincero com vocês, tinha dia que eu tinha orado com tanta gente que o que eu menos queria fazer era orar depois de noite. Eu também sou humano, gente, apesar de ser pastor. Até que um dia, depois de uns 5 anos de várias tentativas frustradas, eu estava fazendo devocional em casa sozinho, e Deus me deu uma juntada, para ser bem sincero. E falou assim, Lucas, quem é o sacerdote dessa casa? Eu falei assim, eu, Deus? Não está aparecendo. Quando é que você vai assumir a tua responsabilidade da vida espiritual, tua e da tua esposa? Para de ficar esperando ela tomar iniciativa, você é o sacerdote.
Eu falei, tá bom, Deus, entendi. Cheguei para minha esposa e pedi perdão para ela, mas fiz um compromisso com ela. Eu falei, gente, amor, a partir de hoje, todas as noites eu vou orar com você. Isso já fazem pelo menos mais 7 anos que isso aconteceu. Teve fases que ela foi fazer um curso fora, todas as noites eu orava com ela. Hoje ela não está aqui, ela está em Curitiba com as nossas filhas. Antes de dormir, eu vou orar por ela, porque é um compromisso, palavra de homem, sacerdote. Quando nós temos as vestes consagradas, nós não entendemos simplesmente que tipo de roupa tem que ser usada, nós entendemos a nossa responsabilidade. E para que essa nova fase desses ministérios aqui representados dessa igreja possa ser muito bem sucedida, você tem que entender o teu papel como sacerdote também nesse lugar. Como sacerdote na tua casa, como sacerdote na tua família, como sacerdote que o Senhor está levantando, não mais de um reino com sacerdotes, onde os pastores pagam o preço, mas onde você assume a tua responsabilidade espiritual nesse lugar, você faz parte dessa história, Deus tem coisas tremendas para fazer através da tua vida, mas se você não entender que você não está aqui simplesmente para ser um consumidor da fé, mas é um agente de transformação, um sacerdote de verdade, e por onde você passa, você leva a presença dele, porque as tuas vestes são consagradas, você é exclusivamente de Deus, nada vai mudar. E não adianta mudar a logo de novo daqui a pouco, pensar em outro nome, mais descolado ou mais legal, se vai ser em português, espanhol, inglês, não importa, não vai adiantar de nada. Porque não é sobre o que está por fora, não é sobre aquilo que a gente veste, não é sobre aquilo que a gente diz, é aquilo que a gente vive. Sacerdócio universal. Eu, você, todos nós somos sim sacerdotes do alto e precisamos entender o nosso papel nessa nova fase. Segunda veste aqui, quero olhar com você, acompanha comigo a partir do versículo 9 de Êxodo 28, diz assim: grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigramas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros, como memorial diante do Senhor. A segunda veste que o texto nos revela aqui, que nós precisamos incorporar espiritualmente, é o colete, ou em algumas versões, a estola da honra. Nas vestes de um sacerdote, a orientação de Deus era para que as ombreiras desse colete tivesse, na verdade, de cada lado uma pedra e que fosse gravada, de um lado, as 6 primeiras tribos de Israel e, do outro lado, as outras 6 primeiras tribos. Isso, simbolicamente, é muito forte naquilo que a palavra nos revela, e eu achei esse detalhe fantástico. Afinal de contas, quando um sacerdote daquela época entrava no Santo dos Santos, entrava na presença, ele levava sobre os ombros dele a história do seu próprio povo. Pensa comigo, quem foi o primeiro sacerdote? Arão. Ele tinha realmente muito mais proximidade com todas ali as 12 tribos, os patriarcas, era algo muito mais próximo para eles, depois da escravidão do Egito, então aquela era a história do povo que eles levavam à medida que eles entravam na presença. Agora, o que é muito interessante é que quando nós entramos na presença do Senhor, com o que nós carregamos nos ombros, nós não carregamos simplesmente os nomes das 12 tribos de Israel, mas nós carregamos não mais também apenas a nossa própria história, aquilo que já vivemos, mas carregamos os nossos ombros, quando entramos na presença, a história do cristianismo inteiro. E quando eu entro na presença com as 12 tribos, com Arão, com todos os profetas, com o Senhor, com os discípulos, com os patriarcas da igreja, com grandes homens e mulheres na história do cristianismo, que deram as suas vidas para que hoje eu e você pudéssemos estar nesse lugar. E o que eu preciso entender na palavra é que quando nós entramos na presença, nós hoje aqui somos privilegiados. Por quê? Nós já temos uma bagagem muito maior do que esses homens já tiveram. E eu preciso entender que quando eu entro nesse entendimento desses umbrais que eu tenho sobre mim, e quando eu entro na presença, eu preciso honrar essa história. Eu preciso honrar a história de grandes homens e mulheres de Deus que já colocaram a mão na minha cabeça, que já me abençoaram demais, de pastores, líderes de célula, discipuladores, também da minha geração. Mas eu preciso olhar para a história do cristianismo e falar, opa, olha só o que esses caras fizeram, mas olha só o que eu estou fazendo a partir de agora. É uma desonra viver um cristianismo medíocre. Quando eu olho para a história que nós já recebemos e temos o privilégio de viver nessa geração. O que nós temos vivido na nossa igreja também em transição. Hoje nosso pastor agora assumiu como presidente da igreja. Eu tenho assumido a juventude da igreja faz um tempo.
Nós temos um entendimento e temos falado muito uma frase no nosso meio para que nós precisamos entender que os nossos ombros precisam ser os degraus da próxima geração. Nós temos orado para que a próxima geração seja muito maior, muito melhor, muito mais avivada, muito mais profunda na palavra do que nós mesmos já somos. Isso é o cristianismo. Não é sobre mim, é sobre ele, e como eu posso impulsionar, e à medida que vêm os nossos próprios filhos, nossos próprios e os espirituais também, como eles podem partir a partir daquilo que nós já construímos também no Espírito. Ou seja, nós precisamos honrar essa história. Nós precisamos entender algo espiritual hoje aqui, que quando entramos na presença, precisamos lembrar que entramos com uma bagagem gigantesca nas nossas costas. Homens e mulheres, por exemplo, como os pastores dessa igreja, pastor Samuel, pastor Lígia, que começaram esse trabalho, gente, pregando em praça. E quando você vê um auditório desse lotado, num culto de juventude, eu fico imaginando como passa no coração deles aqueles que começaram, os primeiros fundamentos, e ver hoje os netos também no ministério, homens, mulheres de Deus, que coisa linda, geração após geração, a igreja crescendo, expandindo, avançando em nome de Jesus. Eu olho muito, por exemplo, para a história de grandes homens, como Policarpo de Esmirna, que foi preso pelo Império Romano, na época dos pais da igreja, em perseguição aos cristãos da igreja primitiva. E prestes a ser queimado vivo, questionado sobre negar a Jesus, e se negasse, ele seria solto. Mas a resposta daquele homem me intriga até hoje. À medida que ele estava amarrado, sendo preparado para ser uma tocha humana, ele vai dizer assim: eu o tenho servido por 86 anos. Ele nunca me fez mal algum. Por que então deveria eu blasfemar contra o rei e meu Senhor? E nas suas palavras finais, ele vai dizer: tu me ameaças com fogo que queima por uma hora, então se extingue, mas conheces tu o fogo eterno da justiça que virá? Conheces tu a punição que devorará o ímpio? Venha, não te demores, faça o que quiseres comigo. Quando eu entro na presença, eu trago comigo a história desses grandes personagens, mas trago também a história dos meus pais, dos meus avós, homens e mulheres de Deus que já colocaram a mão na minha cabeça, que oraram por mim, que me abençoaram, que me ensinaram, e eu não posso desonrar o tempo e o investimento que cada um deles teve na minha vida. Isso é um desperdício espiritual. E como que eu posso honrar, então, pastor, cada vez mais aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas? Estava assistindo um filme recentemente, mas o filme é antigo, não é da minha época. Deve ser mais da época do Paulinho, talvez, ali, eu acho. Não sei se você já deve ter visto, porque é um clássico também, com certeza, hein? Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981. Gente, nessa época não era nem projeto, para ser bem sincero. Mas sabe o que é interessante? Esse filme vai contar a história do Indiana Jones e o exército alemão, que tinha um objetivo que era encontrar a Arca da Aliança. Por quê? Pelos relatos bíblicos, o povo que tinha a Arca da Aliança era um povo bem-sucedido. E o exército alemão, na Segunda Guerra, queria aquela arca para poder ter sucesso, ou manipular a presença de Deus de acordo com a vontade deles, não na presença ou na vontade do Senhor. E aí, sabe qual é o problema quando a gente olha um filme como esse? Às vezes, é exatamente aquilo que nós fazemos quando buscamos a presença. Ao invés de honrarmos a história, nós tentamos manipular a presença e fazer com que a presença ou as vestes sejam simplesmente atendendo às nossas próprias vontades. Antigamente, os sacerdotes só podiam entrar no tabernáculo e, através de Jesus, hoje todos nós podemos desfrutar da presença. Mas, infelizmente, nem todos nós desfrutam dessa presença que está ao alcance de qualquer um e simplesmente é uma oração de distância. Homens e mulheres que montavam as tendas, pagavam o preço para buscar a presença, e hoje nós, através de Jesus, temos um grande privilégio, através do Espírito Santo, de entrarmos quando quisermos na presença dEle e levarmos a presença dEle com a gente, mas muitas vezes trocamos a Jesus e a sua presença por tantas outras coisas tão banais. Isso não tem nada a ver com honra. Honra tem a ver no cristianismo, como, por exemplo, a capa de Elias, que representava a honra, que ele passa para Eliseu, e Eliseu honra a história e a vida de Elias através do seu ministério. O que você tem feito com toda a história do cristianismo e todo o investimento que você já recebeu na tua vida? Sempre na hora de olhar para trás e dizer, cara, estou precisando melhorar. Estou precisando dar uma ajustada na minha vida
e honrar ainda mais essa representação espiritual. Porque eu tenho entrado na presença, tenho tentado buscar, mas eu nunca imaginei que eu podia entrar com toda essa bagagem por trás. Quando nós começamos esse movimento da Semana de Avivamento lá em Curitiba, gente, isso começou para tentar juntar jovens e adolescentes para ações evangelísticas da Copa do Mundo em 2014. A gente nem imaginava que um dia ia crescer, que ia para outros lugares. E só de poder estar junto com pastores e parar com as inimizades entre as igrejas já foi uma benção. Mas a Semana de Avivamento não é a unidade, ela é mais um passo para a unidade. Por exemplo, em Curitiba, a gente tem a Marcha para Jesus, que tem muitos anos, começou com o pastor Miguel Piper, que era da CCC lá de Curitiba, conhecido aqui da igreja também, com 1.000 pessoas no Jardim Botânico. Há muitos anos atrás, que há 30, quase anos atrás, gente, foi um marco tremendo de unidade, juntar 1.000 pessoas num parque público. E aquele evento cresceu demais. E é mais um passo da unidade. E eu não posso desonrar as histórias desse movimento, da SDA, de movimentos de faculdade, de tantas coisas que acontecem na cidade, quando simplesmente não andamos pela direção do Espírito e deixamos aquilo que Deus está fazendo. Ano que vem, a SDA, como cultos, porque o movimento já é um pouco mais antigo, vai fazer 10 anos. Eu queria compartilhar algo para vocês agora, um paralelo na mensagem, para pedir você orar por isso também. Deus tem nos direcionado a algo. Eu queria que você orasse por isso, porque eu espero que você também faça parte disso. Ano que vem, a gente tem feito alguns orçamentos e sonhado em voltar a ter um culto grande, como foram os cultos de estádio em 2017 e 2019. Mas os estádios estão muito caros. Deus nos levou para um outro lugar, que é um parque gigante, que o maior evento que teve lá foi para mais de 80.000 pessoas. E aí o que Deus tem direcionado é que o último dia do ano que vem, da Semana de Avivamento, se for assim que Deus tem dado as direções realmente, eu queria que você orasse por isso, a gente vai fazer o maior festival de música cristã evangélica do nosso país. 4 palcos, um principal, uma casa de oração, um palco para bandas regionais e um palco para outras apresentações também na praça de alimentação, para um evento de 12 horas sem parar, festival dos maiores aí do Brasil. Em nome de Jesus. Pedro, André, Paulinho está por aí, já prepara a agenda já. Temos que estar lá. Mas, o que continua? A essência, o fundamento. Não divulga o nome de preletor, não divulga a banda, e a gente vai lá para viver algo do Espírito. Olha que bonito, gente. E você vai honrando aquilo que já recebeu. Terceiro, vamos lá, acompanha comigo aí, abre tua Bíblia de novo aí, vai já dar uma pulada mais para frente, dá uma olhadinha a partir do versículo 29. Terceira veste que o texto nos representa, nos mostra, nos revela aqui é o peitoral do juízo. Versículo 29 diz assim: toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e Tumim no peitoral de decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Quando um sacerdote entrava na presença, ele levava a história do seu povo sobre os ombros, mas havia um conjunto de 12 pedras também no peitoral que ele utilizava. Você pode procurar depois na internet, lá em casa, alguma coisa, é muito bonito as vestes, como elas são colocadas. E cada uma das pedras era um tipo de pedra especial, diferente, para representar cada uma das 12 tribos que estavam alinhadas no peitoral. Mas algo muito bonito é que quando ele entrava na presença do Senhor no Santo dos Santos, ele entrava com o povo nos ombros, mas entrava também com as decisões do povo sobre o seu coração. Porque além de olharmos para o nosso passado ou sobre os nossos ombros, nós olhamos agora também para frente, e quando entramos na presença, e por isso que o peitoral do juízo ou da decisão, talvez em alguma versão possa aparecer assim, ele vai falar sobre o futuro. É onde Deus vai revelar o próximo passo daquilo que Ele quer fazer através da nossa vida e também através da vida do seu povo. Esse peitoral dobrado ficava o que a Bíblia chama de Urim Tumim, que era uma prática sacerdotal para entender as direções do Espírito, que o sacerdote usava para determinar a vontade de Deus para a nação. Alguns acreditavam que era uma bolsa com 2 pedras, uma preta e uma branca, em que a pedra que o sacerdote tirasse da bolsa indicava a vontade de Deus em santidade, em consagração, é claro, ou
talvez fossem pedras preciosas que brilhavam de maneiras diferentes para indicar a vontade de Deus. Na verdade, gente, ficar tentando determinar como elas eram é um caminho que muitos já buscaram tratar, mas os detalhes não foram revelados pela palavra. A questão aqui não é o tipo de pedra colocada. É hoje, hein, Deus? Prepara aí, se assenta na cadeira aí, dá uma ajeitada. Mas a questão aqui não é o que as pedras representam, mas o que o peitoral representa para nós, que nós precisamos levar o nosso povo, a nossa geração, no nosso coração. Essa é a representação espiritual, para que quando entramos na presença, possamos entender as direções daquilo que Deus tem para a nossa vida, mas também para o nosso povo. Aqui os ombros falam do passado, mas o coração fala dos próximos passos. Entramos na presença do Senhor com a nossa história, mas na presença recebemos direções daquilo que Deus tem para nós. E sabe, Deus fala conosco de diversas formas. Através da sua palavra, através de outras pessoas, através de circunstâncias, sonhos, visões. São tantas as formas que Deus fala conosco, mas nenhuma delas tem a ver com o ChatGPT. Porque não é assim que funciona. Irmão, posso falar uma verdade? No cristianismo não tem atalho. E toda vez que você olha um atalho na Bíblia, é desgraça. Tem que pagar o preço. A porta é estreita, meu irmão. Não tem conversa. Tem que consagrar, pagar o preço, para entender quais são as vestes corretas que nós temos que usar. Deus tem nos visitado de maneira muito especial na nossa igreja, e nós cremos que Deus tem derramado de um tempo de avivamento na Igreja Batista. Oh, glória a Deus. Amém, né? Gente, o ministério infantil da nossa igreja, a gente começou sala de oração e turno de intercessão com as crianças. 5, 6, 7, 8 anos de idade. Eles vão para o culto infantil, e aí tem alguns com o coletinho dos sentinelas de oração, e eles ficam orando pelo culto para que tenha conversão, para que as crianças sejam tocadas pelo Espírito. Gente, é uma coisa linda de ver. Uma dessas meninas de 5 anos de idade teve um sonho em casa, e ela sonhou que o carro no outro dia ia estragar, e o papai e a mamãe com ela no carro iam bater o carro deles. Ela acorda o pai e a mãe, que já estava na hora de acordar, no horário normal deles lá, e fala assim: papai, mamãe, nós vamos descer na garagem agora de pijama, nós vamos orar pelo nosso carro, a gente vai ungir o nosso carro, e Deus não vai deixar nada acontecer. Mas ela estava tão cheia do Espírito que os pais de pijama desceram lá no prédio, morrendo de medo de encontrar alguém por estar de pijama. Oraram lá, né? Colocaram óleo em cima do motor do carro. Só que aquele processo, tudo que eles fizeram, atrasou a hora de saída deles normal, para a rotina deles. E quando eles conseguiram sair de casa um pouco atrasados, eles estavam pelo caminho que eles vão normalmente para levar a filha na escola, passam por uma quadra e daqui a pouco a filha assim: olha, mamãe, papai, é ali que eu vi o nosso carro batendo. E tinha um carro batido naquele lugar. E Deus falando através das crianças, gente. Não tem idade para essas coisas. E quando você vê crianças cheias do Espírito, gente, é um negócio tremendo. Outro dia eu estava saindo com uma das minhas filhas e o nosso cachorro para dar uma volta na quadra, e eu passei na casa de um vizinho, que é um senhorzinho, o seu Renato, que toda vez eu paro para conversar com ele, porque ele é um alvo evangelístico que eu tenho. Mas, gente, é difícil começar uma conversa, ainda mais em Curitiba, e curitibano não é fácil. Então é muito mais ele brincando com as minhas filhas, eu tentando puxar um assunto, ele me cortando. E um dos dias eu passei lá, a gente começou a conversar, ele falou que estava com muita dor nas costas, que tinha um problema de hernia de disco. E naquela hora eu senti o Espírito Santo falando comigo assim: ora por ele. Sabe o que eu fiz? Eu não orei. E aí, dei tchau, saí, virei a quadra e fui na farmácia. Enquanto eu estava indo para a farmácia, o Espírito Santo me visitou e falou assim: ué, pastorzão, você não vai orar pelo irmão lá? Eu pedi para você orar. Eu falei: Deus, tá bom, quando eu voltar, se ele estiver lá ainda, porque na verdade eu achava que ele já não ia estar, eu oro por ele. Quando eu voltei, quem que estava na porta da casa dele? O seu Renato. Voltei para conversar com ele, falei assim: seu Renato, eu estava andando e eu queria pedir perdão para você, porque eu entendi que Deus pediu para orar por você, eu não orei. Eu posso orar por você, para Deus te curar, tirar essa dor aí das tuas costas, que não consegui nem mexer a perna direita. Falei: claro, por favor, pode orar. Eu orei, sabe o que aconteceu? Nada. Mas eu orei. E toquei embora a minha vida, ele agradeceu, foi muito agradecido, muito simpático. Uma semana depois, minha esposa passa na frente da casa dele com as minhas filhas. Ele manda ela parar e fala assim: olha, você pode chamar teu marido? As dores passaram.
Não dá para orar pela minha esposa, orar pela nossa casa. Querem vir tomar um café aqui? Pode orar por tudo aqui em casa. Quando nós andamos no Espírito, precisamos entender que o peitoral que nós usamos das decisões não são mais nossos, mas é aquilo que o Espírito quer que a gente faça de verdade. Por isso, quando você tomar decisões na tua vida, as decisões são tuas ou são do Espírito? Se você tomar as decisões simplesmente na força do braço, da carne, se vira, meu irmão. O problema é teu. Agora, quando você toma decisões do Espírito, o Senhor vai à frente e prepara tudo para você. Meu irmão, Números 23, 19. Deus não é filho de homem, nem homem para que minta. Se Deus falou, se Deus revelou, Ele vai fazer sim. Pode ter certeza, convicção do alto. Agora, em algo que tem que tomar decisão, o que Deus está te falando? O que Deus está te mostrando? Qual é a decisão que você precisa tomar? Algumas pessoas têm perguntado para nós, da nossa igreja, até por que Deus tem feito lá naquele lugar, qual que é a estratégia? Sabe o que tem lá na igreja, gente? Tem culto, tem acampamento, tem célula, grupo pequeno, tem reunião de oração, tem tudo que a maior parte das igrejas tem também. Não tem fórmula mágica. E quando alguém pergunta para nós qual é a estratégia, a gente tem uma resposta única lá na igreja. A resposta é a presença. Aqui tem líderes, homens, mulheres de Deus que buscam a presença e a direção de Deus para tudo que nós fazemos. Em 2016, eu estava num dos nossos cultos e a gente saiu do ginásio, que cabia umas 700 pessoas no culto de sábado de juventude dos jovens nossos, estava abarrotado já, e foi para um templo, o nosso templo, a gente cabe 3.000, quase 4.000 pessoas, se usar todo o espaço. Gente, para ter 700 lá, dá um vazio, dá um ruim. Que te gosta, jovem gosta de estar com a galera junta, né? Aquele louvorzão cheio, que negócio meio tal. A gente começou a pensar, então vamos. Em 2013 a gente tomou a decisão que a gente ia para 2014, 15, a gente desceu lá para esse grande auditório. E a gente começou a ter uns planos, então vamos fazer assim, vamos mandar fazer uns biombos, fechar metade do salão para dar essa impressão de estar mais perto, o pessoal sentar junto. Aí o nosso pastor, o pastor Michel, foi conversar com um irmão da igreja que trabalhava com isso, e pediu para ele fazer um orçamento. Sabe o que ele falou? Pastor, eu não vou fazer orçamento para você. Eu falei, por quê, meu irmão? Eu vou pagar por isso? Não, é porque você está faltando fé para você, aquele lugar vai lotar rapidinho, não vai precisar fazer esse negócio, eu não vou perder meu tempo e não vou fazer um negócio que não vai ser usado. Ele falou, tá bom, meu irmão, então você está com mais fé que eu, vamos lá. A gente não fez. E aí, em 2016, já começou a crescer um pouco mais, tinha uma média de umas 1.000 pessoas por culto lá, mais ou menos, mas ainda era muito pequeno, comparado ao tamanho do templo. Em 2016, eu estava num culto nosso, Deus mandou olhar para trás e ver o nosso auditório lá, e pelos olhos da fé, eu vi aquele lugar lotado. E Deus me deu um texto da viúva, que Elias visita, e o que ele vai dizer para ela? Traga todos os vasos, que eu vou derramar o azeite. Na palavra de Deus, quem dá crescimento é Deus. E o que Deus falou é, preparem vasos, preparem líderes, que eu vou dar o crescimento e vou fazer acontecer. Isso foi em 2016. Em 2020, veio a pandemia, eu falei assim, meu Deus, como é que essa palavra vai se cumprir? Com pandemia, tudo fechado. Em 2021, a pandemia começou a passar, os cultos foram voltando, e aí Deus ouviu a oração e cumpriu aquilo que Ele tinha revelado. Hoje, nós temos 2 cultos de juventude, todo sábado. O primeiro culto acontece às 5 da tarde, que tem mais ou menos uma média de 800 a 900 pessoas por culto, e o segundo culto, às 7h30 da noite, com uma média de 2 a 2.200 pessoas por culto. E eu não falo números para me vangloriar, longe disso. É para você entender que quando nós andamos no Espírito, Deus faz coisas maravilhosas. Quando eu cheguei aqui, pedi para conhecer alguns dos espaços, eu subi aqui com o pastor André, com a esposa, com a Isa também aqui no templo, e o Lucas está aqui comigo. Gente, eu quero falar para vocês que eu vi aquele lugar cheio de jovens e adolescentes. Deus não falou o tempo, mas esse espaço aqui já está pequeno. Eu não sei qual vai ser o tempo, Deus vai dar a direção depois, porque Deus fala em detalhes das coisas. Mas, profeticamente, hoje aqui, eu queria que Deus me trouxe aqui para falar para vocês, o tempo desse lugar aqui está acabando. Em nome de Jesus, esse lugar vai ficar pequeno. O início pode parecer estranho, para nós foi por muito tempo, mas quando ouvimos a direção do Espírito, a gente dá um passo de fé, e na palavra de Deus, se você não molha o pé, meu irmão,
você não vê o milagre acontecendo. Vamos lá. Entre a semana de avivamento, nós tivemos momentos muito emblemáticos. Quando nós fomos organizar o primeiro estádio, e os eventos de massa trazem grandes provações para um momento de unidade em algum lugar. Quando os cultos eram só nas igrejas, é tranquilo. E aí começa aquela pergunta. Porque Deus deu uma estratégia. E era qual? O slogan até. Jesus continua atraindo multidões. Não podia divulgar o nome de artista, não podia divulgar o nome de pastor, e era para fazer o evento onde as pessoas iam comprar ingressos a R$10, sem saber a programação, nem quem ia falar, simplesmente porque nós estávamos divulgando que Jesus continua atraindo multidões nos nossos tempos. Gente, que ideia mais maluca. Tinha que conversar com os pastores sérios, e falei, filho, não faça isso, não é assim que faz evento no meio da igreja. E a gente foi decidir, não, mas Deus deu a estratégia. Começamos a vender os ingressos, tinha 40 mil para vender, vendeu 20, parou de vender. Tivemos uma reunião com os pastores básicos do movimento, tinham 20 pastores na sala, e alguns começaram, gente, vamos parar com essa meninice aí, com esse negócio bonito, e vamos divulgar logo que vai vir a cantora tal, o cantor tal, que o pastor tal vai pregar, e aí vende os ingressos, o povo vem, porque é assim que a gente faz evento nas igrejas. Nós fazemos na nossa igreja, conferência de carnaval, até assim, até hoje, e está tudo certo, mas nesse movimento de unidade, Deus deu uma estratégia, e aí a maior parte dos pastores sempre falou assim, não, Deus falou, Ele vai cumprir. Em 2 semanas, vendeu os outros 20 mil ingressos, a gente teve que colocar piso no gramado para vender mais 10 mil, 2 semanas do evento não tinha nem ingresso para vender mais, gente. Por quê? Isso é obra do Espírito. O que Deus está te falando? O que Ele está te revelando? Aquieta o coração e volta a andar no Espírito. Último, para a gente terminar aqui, últimas vestes que eu coloquei aqui, que isso é um conjunto de vestes, na verdade, a partir do versículo 31, vai falar sobre as outras vestes da santidade. Eu não vou ler aqui agora, porque o texto é um pouco mais comprido. A partir do versículo 31 até o versículo 40, Deus vai pedir para que Moisés passe para que os sacerdotes possam usar um manto no colete, romas e sinos nas bordas do manto, um diadema como um selo escrito Santidade ao Senhor, um turbante, um cinturão, túnicas e gorros. Eu acho muito bonito no versículo 36, pode acompanhar comigo ali, ó, que vai dizer, faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo consagrado ou santidade ao Senhor. No versículo 36 aqui, esse termo do consagrado ao Senhor, no original representa santidade. Esse conjunto de vestes aqui, que eu li para vocês, na verdade, todos eles têm uma representação de santidade. Deus quer habitar no meio do seu povo, mas para que isso seja possível, nós precisamos nos consagrar e buscar uma vida de santidade. Olha só o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Como pastor, algumas vezes tem gente que vem procurar com umas perguntas meio estranhas. E algumas pessoas perguntam assim, pastor, qual é o limite da santidade? Até onde eu posso ir que não é considerado pecado pela Bíblia? E sabe, meu irmão, essa pergunta é de alguém que não entendeu nada sobre a presença. Que quer ficar andando no limite do pecado, do erro, daquilo que pode ou não fazer. O que a palavra vai dizer? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não vou ser dominado por nenhuma dessas coisas. Sabe qual é o problema? Quando alguns ficam pensando qual é o limite do erro, outros que entendem mais a presença, começam a perguntar se tem algum limite para crescer mais, para viver mais no Espírito. Quero indicar para você a leitura de um livro, Segredos do Lugar Secreto, Bob Sorge, um livro fantástico. Ele começa a relatar, por exemplo, que uma vez por ano ele faz um jejum de 7 dias. Nos 3 primeiros dias é quando ele começa a entender que o coração dele começa a estar mais alinhado com o coração de Deus. No 4º dia, segundo relatos dele, ele começa a perceber que os céus começam a se abrir. E só no 6º e no 7º dia, Deus começa a revelar coisas profundas do Espírito com relação à vida dele, à igreja e o ministério. Enquanto alguns ficam perguntando dos limites da presença, lá na nossa igreja, com os nossos pastores e líderes, sabe o que a gente tem conversado? Ei, vamos fazer um jejum de 7 dias? Vamos começar a fazer um dia, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3, até se preparar para chegar em 7, e depois mais tempo ainda também. E sabe, eu não quero simplesmente passar por essa terra para ser um pastor ou um ministro da palavra que não vive as coisas do Espírito. As coisas espirituais têm preço sim,
e o preço é a santidade, a consagração. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Onde você pode incrementar mais a tua caminhada espiritual? É através da palavra, lendo mais e mais versículos, mais e mais capítulos, se aprofundando mais naquilo que Deus tem, vivendo as promessas de Deus através do Espírito. Se é talvez começar a jejuar mais, talvez você nunca jejuou antes. Quem sabe tem coisas que precisam ser transformadas na tua vida a partir dessa mensagem. E sabe, você precisa entender que o preço da presença não é a santidade, porque na verdade a santidade é um privilégio da presença. Não é sobre aquilo que eu posso perder, mas sobre tudo aquilo que eu posso ganhar na presença do Senhor, em santidade, em consagração, em coisas tremendas do Espírito. Eu não quero ser conhecido como um pastor, eu não quero ser conhecido como um líder, um dos líderes de um grande movimento, eu quero ser conhecido simplesmente como um homem de Deus. Amém, Deus, pode falar. Mas sabe, existe um outro lado sobre a perda da santidade e do pecado, que tem muito crente por aí, que com o tempo vai simplesmente se acostumando com a caminhada de fé. Ficando mal acostumado e se satisfazem com aquilo que já têm, com aquilo que já viveram. É o famoso crente museu. Só vive do passado, mas não pode contar a história do presente, nem mesmo das visões do futuro, está estagnado. E a Bíblia nos mostra uma parábola muito profunda e muito forte sobre esse tipo de crente. Por quê? O Senhor vai revelar que o Senhor entrega alguns talentos para os seus servos. E todos os 3 que recebem algum talento eram servos daquele Senhor. Mas um deles enterra aquilo que Deus tinha depositado, ou que o Senhor tinha depositado sobre a vida dele. E a palavra sobre aquele homem é muito pesada. A Bíblia vai dizer: servo inútil, tire o que ele tem, lance ele nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele era servo do Senhor, mas não era filho do Senhor de verdade. E sabe, eu vim aqui hoje trazer esse alinhamento para essa nova fase. Nesse mesmo ano que Deus deu essa visão dos vasos para a gente preparar, treinar mais líderes, pra você ter uma ideia, hoje nós estamos treinando semanalmente 500 jovens e adolescentes para se tornarem novos líderes da nossa igreja. Por glória de Deus. Mas naquele ano, quando eu ainda trabalhava também num acampamento na Palavra da Vida, aquele acampamento muito bonito, e tem um lago, e do lado de lá do lago tem uma montanha que nem faz parte do acampamento. E muitas vezes, enquanto eu trabalhava naquele lugar, eu ia separar um tempo para subir a montanha. Gente, batista também ora no monte, tá? Vou quebrar um pouco aqui as paradigmas. E eu ia orar lá. Mas o tempo foi passando, eu fui assumindo novas responsabilidades na igreja, e eu não conseguia mais ter tempo, ou não priorizava mais a presença como eu fazia antes. Porque outras coisas se tornaram mais importantes do que a presença de Deus na minha vida. Obrigado, querido. E aí, eu estava num culto nosso, mas no outro dia eu ia para o acampamento. E Deus falou assim: Lucas, eu estou com saudade de quando você me buscava lá na montanha. No outro dia eu fui. Subi na montanha, cheio de expectativa, afinal de contas, Deus estava me chamando para ir na montanha. Quando eu cheguei lá, no lugar que eu sempre sentava, tinha uma pedra que eu sentava lá para ter um tempo com Deus. Deus falou assim: opa, hoje não é aqui, é mais para trás. E tinha uma pedra no chão, uma pedra que levantada parecia uma poltrona, gente. Deus tinha preparado até o ambiente. Eu sentei naquele lugar, eu fui abrir a minha Bíblia para ler o texto que estava no devocional em sequência. Sabe qual caiu? Êxodo 3 e 4. Deus chamando Moisés no Monte Horebe para revelar a sua presença. Falei: ô Senhor, é hoje que o mato vai pegar fogo, né? E aí eu comecei a ler os capítulos. Li 1, 2, 5, 10, 15, 20. Sabe o que aconteceu? Nada. Falei: não, no meio dos louvores eles habitam. Então eu peguei meu celular, comecei a colocar alguns louvores, cantei 1, 2, 5, 10, 15, 20 músicas. Sabe o que aconteceu? Nada. E eu comecei a murmurar. Falei: Deus, eu podia buscar o Senhor lá no meu quarto, lá no sofá da casa que eu fico aqui no acampamento. Por que o Senhor me trouxe aqui? E aí naquela hora, em meio às minhas murmurações e reclamações, o Espírito me visita e fala assim: Lucas, por que tem que me revelar a você da mesma forma que eu me revelei a Moisés? E eu, na maior sinceridade do meu coração, falei: Deus, porque seria bem legal, né? Vai dizer, você queria também, né?
vê lá aquela sarça pegando fogo sem se consumir. Tira a sandália do pé, que aqui é lugar santo. E aí Deus falou assim: Lucas, eu não vou me revelar a você do mesmo jeito, mas olha para frente. E tinha um arbusto. Eu falei: opa, Deus, é agora. Sabe o que aconteceu? Nada. Aí Deus falou assim: olha para o lado. Sabe o que tinha? Outro arbusto. Eu falei: Deus, comigo vai ser 2 então? Moisés foi só 1. Eu falei assim: não, Lucas, você não está entendendo. Olha para trás, tinha outro arbusto atrás. Olha para o outro lado, tinha outro arbusto do lado. Aí Deus falou assim: olha aqui no cantinho, e tinha um arbusto filhote do ladinho da minha perna. E aí Deus revelou o que Ele queria falar para mim naquele dia. Ele falou: Lucas, no teu ministério, por onde você for, assim como os arbustos estão ao seu redor, você vai levar a minha presença. Deus veio derramar a presença dEle hoje aqui, nesse lugar, para te ajudar a colocar as vestes corretas, não apenas para entrar na presença de Deus, mas para inclusive entrar e permanecer na sua presença. Eu trouxe um presente para você aqui hoje. Dizem por aí que eu sou um pastor que gosta de memoriais. E na verdade eu gosto muito de memoriais porque eu entendo que a nossa memória, ela é muito curta. E eu trouxe para vocês aqui um quebra-cabeça que tem uma imagem simbólica hoje aqui, que é uma imagem de um culto de vocês, com os 2 nomes novos e as logos novas. Pedro, pega ali para mim a tampa só para mostrar o pessoal ali, ó. Se o Gustavo tiver a foto, pode colocar, não sei se está aí perto também, não tem problema. Esse quebra-cabeça forma essa imagem aqui, ó, que representa um novo tempo, representa uma nova fase dessa igreja, desse ministério, dos adolescentes, dos jovens desse lugar. Mas esse quebra-cabeça tem muitas peças, e você, na verdade, é uma dessas peças aqui, essencial. E se você entender o teu papel espiritualmente como sacerdote nesse lugar, esse lugar vai ficar pequeno para o regular de Jesus. E sabe algo muito tremendo que a palavra nos revela sobre as vestes? Ali a partir do versículo 36, onde ele vai descrevendo essas últimas vestes de santidade, o texto vai dizer que na borda da túnica do sacerdote havia alguns sinos amarrados na sua borda. Por quê? Quando o sacerdote entrava na presença, o sino tocava e anunciava que ele estava chegando na presença de Deus. E quando ele saía também, mas isso é uma representação espiritual. Por quê? Aqueles que entendem o seu papel como sacerdotes nesse lugar, quando saíram daqui, levam a presença do Senhor com você, e por onde você for, as tuas vestes vão tocando cada vez mais e anunciando que a presença do Senhor está chegando sobre novos lugares, que a presença do Senhor está chegando na sua casa, que a presença do Senhor está chegando na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família, e o sino continua tocando e chamando cada vez mais e mais pessoas para a presença do Senhor. E Deus tem trabalhado coisas sobrenaturais hoje aqui nesse lugar, porque esse lugar vai ficar pequeno em nome de Jesus. E se hoje, nesse lugar aqui, nesse culto, nessa palavra, você entendeu essa mensagem, quando nós adoramos ao Senhor através da próxima canção, o sino vai continuar tocando. E aqueles que entenderam e querem fazer um compromisso com o Senhor hoje, e com essa igreja, com esse ministério, eu quero te convocar aqui à frente, pegar uma dessas peças, porque você é essencial para essa nova fase. Não são as roupas, mas você faz parte disso. E se você aceitar e entender o seu papel, realmente esse lugar vai ficar pequeno em pouco tempo. Um reino de sacerdotes.